Olá, nesse vídeo aqui nós vamos então conversar sobre a existência da série de Fourier, porque tem alguns sinais que nós não podemos calcular a série de Fourier que vai dar uma integral de alguma coisa infinita ou vai dar alguma coisa ruim assim. Mas resumindo aqui, todos os sinais periódicos do mundo real a gente consegue calcular uma série de Fourier. E basicamente aqui, para ver se a gente pode calcular a série de Fourier de um sinal, nós vamos observar essas condições aqui que são chamadas condições de Dirichlet, né? E você pode ver aqui que são três condições que é bem difícil um sinal do mundo real não obedecer, né? Na verdade, impossível. Então a primeira condição aqui é que o nosso sinal ele tem que ter um número finito de máximos e mínimos dentro de um período, né? É claro aqui que é dentro de um período, porque se for um sinal periódico, ele vai ter um número infinito de máximos e mínimos. Então a gente só pega um período dele. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um sinal matemático aqui, que ele por algum motivo nesse sinal matemático ele tem infinitos máximos aqui, e depois ele tem infinitos mínimos aqui, nós não poderíamos calcular a série de Fourier desse sinal. Só que felizmente, né, se a gente tem um sinal aqui do mundo real, inclusive esse aqui que eu desenhei, né, ele vai ter sim um número máximos e um número finito de máximos e mínimos. Ele pode ser que ele tenha muitos máximos ou mínimos, mas eles serão sempre finitos, né? Na verdade, seria até bem difícil, né, descrever uma função dessas aqui matematicamente, né? Provavelmente não vai cair na sua prova uma função que tem infinitos máximos ou mínimos dentro de um período. A outra condição aqui é uma condição que a gente também não precisa se preocupar muito, que é o número finito de descontinuidades em um período. Isso aí é mais complicado ainda, né, para um sinal. Por exemplo, eu consigo só pensar se fosse um sinal que é algum tipo de fractal assim, que ele tem alguma coisa assim que faz isso e, enfim, é muito difícil um sinal que tem um número infinito de descontinuidades dentro de um período dele, né? Na verdade, a única condição que nós vamos nos preocupar mais é essa aqui, que é se um sinal ele é absolutamente integrável em um período, porque um sinal desses ele é mais fácil de descrever matematicamente. Basicamente, nós sabemos que absolutamente integrável é isso aqui, é quando nós calculamos a integral do sinal. Na verdade, nós pegamos o módulo do sinal porque ele pode ser negativo, né? Nós pegamos o módulo do sinal e calculamos a integral dele, né? E nesse caso aqui, ele é absolutamente integrável em um período só. Um sinal que é absolutamente integrável é um sinal quando a gente calcula a integral dele de menos infinito até infinito, e essa integral ela é diferente do infinito. Ou seja, um sinal, por exemplo, que não é absolutamente integrável pode ser, por exemplo, o sinal de uma rampa, ou talvez o sinal de uma constante, né? Porque esses sinais aqui, se a gente pegar o módulo mesmo da rampa, que se pega o módulo ele fica assim, nós vamos ver que ele tem, se for uma rampa, às vezes a gente pega o módulo, nós vamos ver que a integral dessas duas áreas aqui, de menos infinito até o infinito, vai dar infinito. Só que agora, se o sinal ele é absolutamente integrável no período, nós só vamos fazer essa integral dentro de um período. Então a gente apaga aqui esses infinitos, né? E daí é uma integral dentro de um período. E essa integral ela deve ser diferente do infinito. Então, por exemplo, um sinal em que nós temos um sinal periódico em que nós temos algo assim, por exemplo, e digamos que aqui tem um vácuo aqui entre os dois, nesse sinal nós não podemos calcular a série de Fourier dele. Mas felizmente, se nós temos um sinal do mundo real, nós nunca teremos assim uma amplitude infinita dele. Pode ser de novo uma amplitude muito alta, mas nunca será uma amplitude infinita. E aqui temos uma nota aqui importante, né? Que essas condições elas são suficientes apenas, mas elas não são necessárias. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se esse sinal, um sinal, ele obedece essas condições, logo ele pode ter uma série de Fourier. Logo ele terá uma série de Fourier, na verdade, né? Então se ele obedece às condições de Dirichlet, que eu vou dizer aqui que é um D, né? Digamos que ele obedece essas condições, então isso implica que nós podemos calcular a série de Fourier. Só que agora, se ele não obedece essas condições, nós ainda não podemos concluir nada se nós podemos calcular a transformada de Fourier desse sinal. Ou seja, se você estiver numa prova e você vê um sinal, a primeira coisa você tem que tentar observar as condições de Dirichlet. Você observa se ele tem máximos e mínimos finitos, se ele não tem descontinuidades infinitas, né? E principalmente essa última condição, que acho que é a mais provável de acontecer, que é de ele ter uma integral que é infinito dentro de um período.
Só que se ele obedecer essas condições, você pode concluir que ele automaticamente tem uma série de Fourier. Agora, se ele não obedecer essas condições, por exemplo, uma dessas condições aqui, você mesmo assim vai ter que tentar calcular a série de Fourier desse sinal, porque pode ser que ele tenha uma série de Fourier mesmo não obedecendo as condições, porque essas condições elas não são necessárias, elas são apenas suficientes. Por fim, nesse vídeo, nós vamos falar aqui do fenômeno de Gibbs. O fenômeno de, o fenômeno de Gibbs ele vai aparecer em sinais descontínuos, então ele aparece de descontinuidades. E nós já observamos ele num exercício aqui. Por exemplo, numa onda quadrada, nós sempre vamos ter essas oscilações aqui. E essas oscilações, elas vão sempre aparecer quando nós temos uma descontinuidade no sinal. E, por exemplo, eu desenhei aqui outro sinal que poderia ter um fenômeno de Gibbs. Aqui você percebe aqui que sempre que nós temos uma descontinuidade, por exemplo, se o sinal original era algo assim, quando nós fizermos a série de Fourier, a série de Fourier ela vai convergir para esse sinal, só que sempre vai ter um erro aqui, e esse erro não importa quantos termos nós vamos colocar na série de Fourier, esse erro vai sempre existir, da mesma forma que na onda quadrada. Se eu não me engano, a onda quadrada, como é um sinal bem conhecido, é até estipulado que esse erro aqui será de aproximadamente 9% da amplitude do sinal. Mas enfim, o fenômeno de Gibbs é um fenômeno que ele vai sempre aparecer quando o sinal tiver alguma descontinuidade dessa forma. Felizmente, né, no mundo real, sinais eles nunca vão ter uma descontinuidade dessa forma assim. Um sinal de uma onda quadrada, mesmo que ele seja, digamos, uma chave digital assim, ele nunca vai ser perfeito assim, ele vai ser 0 perfeito e vai ser 1 perfeito. Até porque se você olhar um sinal desse no osciloscópio, ele geralmente já apresenta um fenômeno de Gibbs intrínseco, ele tem um overshoot, alguma coisa assim. Enfim, por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha entendido, né? As condições, na verdade, elas são relativamente simples de se conhecer, né? Na prática, nós vamos sempre acabar tendo que calcular a série de Fourier, mesmo se o sinal não obedecer às condições de Dirichlet. Mas o mais importante é que essas condições elas estão muito atreladas ao mundo real, você pode ver, né? Basicamente, então, todo sinal periódico do mundo real ele vai ter uma série de Fourier, e o fenômeno de Gibbs ele vai sempre surgir quando nós temos uma descontinuidade, que essa descontinuidade na prática ela é só uma abstração matemática, né? Porque nunca no mundo real nós teremos descontinuidades dessa forma. Bom, então por esse vídeo é isso. Até mais.